Saudações, nação jamilqueira, sejam bem-vindos a mais um Picuinha, nosso programa tradicional da sexta-feira, que traz debates, traz informações, traz aqui opiniões sem torcida, né? Lembrando sempre disso. Sem torcida, é verdade. Comigo e com o grande professor Oli. E aí, moçada, tudo bem com vocês? Tranquilo? Passaram bem a semana? Estamos aqui com um tema bem legal hoje, né? Sem torcer também. Vai ser muito divertido, sempre é muito gostoso bater um papo aqui, trocar umas figurinhas, que afinal de contas não temos torcida. Exatamente, ó. E o pessoal já começou a dar um boa tarde, ó. Work Only mandou ali, bem-vindo ao Guerreiro. Opa! Ó, Jesus Cristo é o Senhor, já mandou ali, conheço o canal Testemunhos Sobrenaturais. Ô, louco! Ô, louco, e vou falar, ó, na China censuraram a palavra Cristo. A Ellen Carol Santos mandou um boa tarde. O investigador do Sobrenatural mandou boa tarde, nação jamilqueira. A Paula Giacomo, minha querida Paulinha. Buenas tardes, senhores. Ai, que coisa boa. Boa tarde para você também. Hoje nós vamos falar sobre liberdade de expressão, sobre censura, vamos trazer perspectivas dos mais variados tipos aqui. Então hoje a gente conta com a participação de vocês no chat, também contamos com o incentivo, né, ao nosso canal, ao nosso trabalho, que é de você compartilhar o vídeo. E se você que está assistindo quiser fazer cortes do vídeo, aguarde pelo menos 24 horas para fazer os cortes e quando postar, por favor, apenas nos marque para que a gente possa saber que você fez esse corte. Com certeza, perfeito, né? perfeito. Afinal de contas, a ideia é fazer o conhecimento sempre, né, ir adiante. Aqui quem mandou mais um boa tarde aqui foi o Henrique Moreira. Boa tarde, meus queridos. Boa tarde, queridão. Tudo bem com você? Eu não sei se vocês já repararam, mas eu e o Oli sempre estamos com uma indumentária em oposição, né? O Oli sempre vem como uma pessoa distinta, de camisa, uma pessoa perfumada, né? Senhora. E eu sempre no meu mendigo style, né? Sempre dessa maneira. Não me fala em mendigo, que mendigo hoje tá perigoso, né? Ah, é mesmo, cara, é mesmo. Aliás, as opiniões na internet estão estão em polvorosa, né, por causa dessa história aí, louco, que né? eu tenho as minhas dúvidas a respeito da projeção do cara, sabe? Também Achei tenho. que foi uma projeção assim tão fabulosa que até me parece algo, como é que eu posso dizer? Parece algo programado. Armaram, né, cara? Pois Armaram, cara, eu acho muito estranho. Eu sou muito cético, viu, Pablo? Eu sou muito cético numa série de situações. Quando eu vejo uma coisa muito assim, que é muito bonitinha, muito organizadinha, normalmente alguma coisa está errada. Eu acho que não tem muita lógica nisso. Você é como eu, né, Oli? Confia desconfiando. Ah, sim, porque tem coisa que... podemos começar a falar uma nhaca bem louca? Manda ver. Aquele tapão do Will Smith. Certo. Muito estranho aquilo. Num Hollywood é um mundo da fantasia. Não é? É claro. Muito bem. Tudo ali é dentro de um roteiro. E eu fui lá e bati no mensageiro. Eu tinha que bater no roteirista. Sim. Ou será que o cara que fez o roteiro não conversou com ninguém sobre os temas que ele ia trabalhar? O cara fez de improviso? E a outra pergunta que eu faço para você. A cena é exatamente a mesma. Tudo igual. Se o Will Smith fosse branco, qual seria a repercussão? Gigantesca, né? E aí? Gigantesca, porque daí ia ser uma questão de grupo de grupo identitário, né? Mas não foi esse o motivo da agressão. O motivo Não. da agressão foi o tapa que foi dar em função da mulher dele. O problema é a semiose, né? Mas é a interpretação semiótica da cena. Aí, vejam só, por essas interpretações é que a censura sempre foi uma bela de uma porcaria, porque ele é subjetivo, cara. É claro. Eu digo pra você o que é bom, o que não é, o que são bons costumes, o que não são. Isso sou eu quem está achando. E quando você parte pro achismo, nada vai dar certo. Porque daí é um filtro subjetivo, né? É meu, eu acho que... Concorda então, comigo? Concordo completamente. Então já vamos pegar essa esteira e nós vamos falar hoje sobre liberdade de expressão e sobre censura, né? Vamos. Nós vivemos num país em que já houve uma censura institucionalizada, né? Então, houve uma censura institucionalizada, nós temos casos muito curiosos ao redor do planeta,
E o Oli, como é o nosso grande escarafunchador, né, de informações, ele já tá aqui com o seu enredo montado com essas informações para vocês. Tem umas coisas curiosas demais, cara. Tem uns troços muito malucos. Porque eu sempre digo assim, toda vez que você estabelece uma censura, nós temos uma linha muito tênue entre o que é ridículo e o que é completamente estúpido. Porque existem coisas que não tem lógica você censurar ou você tentar proibir. Então, quando você estabelece, por exemplo, que nós vamos ter uma situação onde, por exemplo, no Brasil nós tínhamos a nossa Lei de Segurança Nacional contra questões de atos subversivos, mas nós tínhamos também algo que visava os bons costumes. Então, os atos subversivos, eu sei exatamente quem eu quero. Agora, os bons costumes é totalmente subjetivo. Mas, Oli, deixa eu fazer uma pergunta. A gente já está começando a entrar na seara histórica, tá? Nessa época em que nós tivemos uma institucionalização da censura, certo? No Brasil, em que você tinha que impedir que livros ou filmes ou ideias subversivas circulassem, e você tinha que caçar as pessoas que transmitiam essas ideias, e que também havia uma censura pautada na moral e nos bons costumes, nós não tivemos, numa época muito próxima ou na mesma época, o surgimento e a explosão da pornochanchada no Brasil? A pornochanchada vem porque eu não podia falar sobre questões políticas. Então, se eu falar sobre questões políticas, ele seria automaticamente censurado. Então, nós fazíamos um filme onde, teoricamente, nós não tínhamos nada político em discussão, nós não tínhamos nada que pudesse envolver a economia do país, e, ao mesmo tempo, nós fazíamos apenas uma comédia de costumes. E essa comédia de costumes não é o que tem nas nossas programações televisivas até hoje? Pois é, porque daí, pensando na questão de moral dos bons costumes, se alguém aqui já viu ou ouviu falar, por exemplo, títulos de filme de pornochanchada. Não estou dizendo que eu seja um consumidor desse conteúdo, mas curiosamente eu sei, não sei por quê, né? Um dos mais antigos e famosos do Brasil se chamava Assim Nem a Cama Aguenta. Assim Nem a Cama Aguenta. E é um título que ele evoca a ideia de sexo. Sim, com toda certeza. No livro do Dionísio da Silva, que fala nos bastidores da ditadura, censura e repressão política após 65, ele lista uma série de livros cujo título, não o teor, o título já era motivo de censura. Então era assim, se tivesse Amor Ardente no título da obra, não passava, você não podia publicar. Podia ser, sei lá, uma pessoa que gostava de outra e gostava de pimenta, sabe? Não chegavam a ler o conteúdo da obra. O título já era censurado, mas você tinha no cinema Assim Nem a Cama Aguenta. Mas aí eu falo para você assim, mas todo esse processo vai daquele que está lendo. Aquele que está vendo, por exemplo, ele imagina o quê? Ele imagina que aquilo aí tem toda uma escala envolvendo a questão dos bons costumes, a sociedade. Se você pegar as novelas brasileiras, por exemplo, Dias Gomes em Saramandaia, ele simplesmente enfrentava a censura. A censura era feita de uma forma que às vezes algumas coisas eram proibidas por serem completamente bobas. Então ele fazia... Quem pergunta para a mamãe, para o papai que via essa novela, as novelas tinham os capítulos que eram como se fossem pequenas histórias que começavam e terminavam. Por qual motivo? Ele descobriu que os censores eram diferentes a cada época. Então, se os censores eram diferentes, o que ele fazia? Ele levava o capítulo hoje e apresentava para o Pablo. O Pablo censurava. Daqui 10, 15 dias ele ia lá e levava para outro censor. Então não passava com você, passava com outro. E assim ele passou todos os capítulos que ele queria. Então a novela era um balaio de gato. Ela mostrava uma história hoje, a continuação depois vinha lá na frente, depois 20, 30 capítulos. Isso é uma coisa muito curiosa. O autor do livro Zero, o nome do livro é Zero, que fala sobre censura no Brasil, diz que houve uma comissão de censura no Brasil que tinha lá os censores, mas eles não eram objetivamente os responsáveis pela leitura e por apontar o que era censurável ou não. Claro, eram as esposas dos censores. Então elas pegavam o livro, aí olhavam lá uma página, tipo, na página falava seio. Não, esse livro não pode, porque tem a palavra seio dentro dele e isso ofende moral e bons costumes. Mas a novela Casarão em 76, várias cenas foram censuradas por qual motivo? Ela falava do adultério feminino.
Ah! O adultério feminino não poderia. E a Escrava Isaura teve várias censuras porque ela usava... Olha o nome da novela, Escrava Isaura, que inclusive eu não consegui ver o final. É uma das grandes frustrações que eu tenho na minha vida, não consegui ver o final da Escrava Isaura, que eu fui proibido pela minha mãe de ver o final da Escrava Isaura. Então você imagina que situação, tá? Mas ela foi proibida e alguns capítulos foram censurados porque você não poderia usar a palavra, adivinha qual? A novela chama-se Escrava Isaura. O que você não pode falar na novela? Escravo. Escravo. Então você tinha que trocar todas as palavras escravo por peça. Comprei 2 peças, vendi 3 peças, essa é uma peça. Mande chamar aquela peça. Isso é o subjetivismo que você tem quando você trata de quê? Dos bons costumes e da moral da sociedade. Cara, Por isso mas que eu digo que é uma beira a estupidez. que coisa maluca. Mas é assim que essa funciona. do escravizauro eu não fazia ideia. Exatamente. Você não podia usar a palavra escravo. Só poderia usar a palavra peça. Na novela Escravizaura. E aqui, por exemplo... E aí não mudaram o título pra Peça Isaura. Peça Isaura, mas então deveria ter sido mudado. Mas é que no diálogo poderia se tornar mais ofensivo. Então, já que no diálogo poderia se tornar mais ofensivo, então nós não iríamos usar essa palavra. É um troço completamente maluco, cara. Então você percebe que é uma coisa muito tênue, ela beira o ridículo. Em alguns momentos você beira a imbecilidade do troço. Por isso que eu não admito, por isso que eu digo pra você, censura é completamente louca. Ela é completamente louca, que você senta para ver com quais olhos. Os olhos da maldade. Então, se os seus olhos são os olhos da maldade, lógico que não vai dar certo. Por exemplo, alguns em casa vão lembrar, Silvia Cristel fez um filme quase pornô chamado Emanuele. Emanuele. Essa mulher visitou o Brasil em 77, 76, por aí. Que foi uma série de filmes, né? Uma série de filmes. Passava na Band de madrugada no Cine Privé. Quem me contou isso foi o Carlão, né? Disse que tinha lá Emanuele Rainha da Galáxia, Emanuele tipo na padaria, Emanuele em todos os lugares. Aí o que aconteceu? Ela estava no Brasil quando se gravava uma novela Espelho Mágico. Aí chamaram para que ela fizesse uma pequena participação. E não foi proibido. Foi proibido que fosse ao ar a participação dela. Por qual motivo? Porque associava-se diretamente aos filmes, aspas, pornográficos que se passava de madrugada. Então tá aí, então veja, é um troço completamente ridículo, completamente ridículo. Por isso que eu digo, a gente não pode ser tolhido, privado de absolutamente nada. É um direito seu. É um direito seu ler qualquer coisa, ver qualquer coisa. A Constituição já diz isso. A Constituição diz que você só pode ter questões, artigo 5 ou 220, questões em relação à idade em si. Que foi a polêmica do filme que nós tivemos agora. Do Danilo Gentili. Tá? É. Inclusive, Danilo Gentili, quando você estiver assistindo, eu sei que agora não dá tempo, que você deve estar aí ocupado, mas quando você estiver assistindo a essa nossa conversa, fica aí o convite para você nos levar pro seu programa. Opa! Pra gente poder trocar uma ideia aí, né? Vamos lá falar de censura também. É. Mas o caso dele foi um caso muito louco, né? Porque foi depois do lançamento do filme, muito tempo depois, se eu não me engano, filme 2017. Isso. É que aí, de repente, ele vem à tona, porque as coisas elas vão fluindo, né? E, de repente, quando começa a ter projeção e começam mais pessoas a assistirem o filme e mais pessoas comentarem, aí, logicamente, surge o problema. Enquanto está lá quieto e um ou outro vê, não é problema, mas quando começa a ter projeção, isso preocupa. Tá, eu assisti ao filme. Aham. Eu assisti ao filme e eu assisti a cena que foi reputada como uma cena de Pedofilia. apologia à pedofilia. à pedofilia. Pois é. Então, eu gostaria de trazer outras cenas de outros filmes que não foram censurados, mas tem um conteúdo semelhante. Então, porque na cena, 2 meninos estão na casa de um cara que é pedófilo. Sim. E o cara diz pra eles que é para que eles façam para que eles façam sexo. Eu vou utilizar uma expressão para atenuar. Manual. Melhorou, né? Ridículo. Ridículo. Mas enfim, os filtros do YouTube, né? Ai, meu Deus do céu. E aí o que acontece? Então não é censura, são filtros. Aí eles fogem. Eles fogem e acabou por aí. Tá? A cena. Acabou por aí. Aí agora eu queria pegar, por exemplo, um filme que foi indicado ao Oscar. Fragmentado. Assistiu Fragmentado? Não. Não? No Fragmentado, uma das meninas que está cativa, né, ela está cativa ali do protagonista, que tem múltiplas personalidades, ela lembra, ela tem flashes de memória da infância dela.
E nesses flashes de memória fica evidente uma cena de abuso infantil, que ela foi abusada, sabe? E a linha do tempo deixa isso claro. No filme deixa muito claro. Mas isso não foi censurado. Entende? Filmes que trabalham essa questão, e que tocam nessa ferida, feliz ou infelizmente, para mim, infelizmente, elas chamam a atenção da sociedade para o abuso, independente da forma como ele aconteça. Porque na forma que como foi retratada no Fragmentado, foi retratado de uma maneira dramática. No filme Danilo Gentili, não foi de uma maneira dramática, de uma forma dramática. Foi de uma forma que parecia ser uma forma lúdica. Porque o abusador, às vezes, se utiliza de ferramentas lúdicas para abusar. Você entende o que eu quero dizer? Sim, claro. Mas o que eu coloco para você é o seguinte: o que normalmente as pessoas vão atrás é aquilo que mexe com a opinião pública. É claro. Quando ele mexe com a opinião pública, aí a coisa realmente vai ser problema. Por exemplo, se você pegar... vamos pegar um exemplo muito simples. Há uns anos passados aí, nós tivemos um caso de um casal que sem querer jogou uma criança pela janela. Que foi a defesa na época que não queria fazer isso. Muito bem. Naquela mesma semana... O seu relato foi demais. Um casal que sem querer jogou a criança pela janela. Né? Aí, naquela mesma semana, várias outras crianças morreram no Brasil. Por questões que os pais agrediram, ou o tutor agrediu, um avô agrediu. Mas só um deu comoção. Motivo, provavelmente de uma classe média alta. Você teve naquele mesmo momento, na região de Santa Catarina, uma mãe que jogou uma criança de um segundo piso para fazer desaforo ao pai, mas não deu a mesma projeção. Aí nós tivemos há pouco tempo envolvido aí, uma moça também que sem querer acabou matando o pai e a mãe. Mas outros pais e mães morreram nos próximos 15 dias que também não tomaram notícias. Ou seja, a comoção é o nosso grande problema. Tanto é que os nossos julgamentos, você faz direito, sabe muito melhor do que eu, os nossos julgamentos que chegam à punição e à prisão e são julgados com menos de 2 anos, somente aqueles que têm comoção pública. Se não tiver comoção pública, você vai empurrando, que termina em absolutamente nada. Então, se você mexeu com a opinião pública, como o filme Danilo Gentili, de repente, mexeu porque deu audiência, aí nós temos que tomar uma providência. E aí fizeram todo um estardalhaço em cima, porque faltou apenas a indicação da idade. Então, percebam, se nós tivéssemos trocado a indicação de classificação do filme, nós não teríamos tido nenhum problema. Tanto é que depois a juíza disse, não tem mais por que mexer com isso, porque já mudou o indicativo da idade. Sim. Então o que nós temos é isso, o brasileiro ele é emotivo, as relações brasileiras são afetivas, é o homem cordial brasileiro. A cordialidade brasileira, o brasileiro é afetivo, as relações dele são relações pessoais. Ele não sabe ser impessoal, ele não sabe analisar. Por isso que normalmente nós temos uma série de pessoas torcendo. E aí eu digo para você assim, a relação, por exemplo, do nu é um problema? É um problema. A Unesco censurou uma exposição agora, em 2019, porque a Stephanie Simon fez uma série de releituras das obras clássicas, fez uma exposição em Paris, e a Unesco mandou colocar tanguinhas e cuecas nas estátuas. Se tornou a coisa mais ridícula do mundo, e foi a Unesco que fez. Ela não lembra a castração feita na idade renascentista, nas igrejas católicas? É a mesma coisa. Eu não sei se você já morava em Cascavel, se você já vinha para Cascavel na época em que foi filmado aqui um longa chamado A Saga. Não lembro desse troço. A Saga é um filme sobre a história de Cascavel, mas do surgimento da cidade de Cascavel. E esse filme foi um filme assim importante porque falava sobre o surgimento de Foz do Iguaçu, Cascavel, dessa região como um todo. Olha que coisa curiosa. Nós, alunos, nessa época eu era aluno de ensino médio ali. Todos os alunos de ensino médio, na verdade a partir da 8ª série, foram levados ao teatro aqui que havia na cidade e lá o filme foi projetado. Perfeito? Gostaria de chamar a atenção para o fato de que neste filme havia uma cena de zoofilia. É o que você está ouvindo. Isso mesmo, um cara catracando um cavalo. No filme.
Eu estava, à época, na 8ª série. E eu assistia esse filme. Meu Jesus amado. Eu assistia esse filme, né? Eu lembro que era a única coisa a respeito do que os alunos falavam. Ah, faça uma resenha daquilo que você viu no filme A Saga. Era só isso que aparecia, né? Mas eu, nessa época, assim, era a herança dos anos 90, que foram anos muito loucos no Brasil, né? Mas, enfim, porque isso é uma coisa, assim, que nós devemos levar em consideração, né, cara? Cada coisa que já... Pô, na sessão da tarde... Eu me lembro de quando era aquela sessão da tarde do SBT, havia nudez. Nudez frontal completa. 2 horas da tarde, quando passava a sessão da tarde. Mas são aí que eu digo assim, são momentos que nós estamos vivenciando. Por exemplo, o filme Os Trapalhões hoje teria uma série de restrições. Não por censura, mas por questão de que a sociedade cobra. Ah, claro, os Mamonas Assassinas seriam cancelados hoje. Exatamente. Então você acaba tendo, por exemplo, hoje, que a sociedade nos cobra muito em relação a isso. Tanto é que quando você começa a analisar a maneira como a sociedade cobra algumas atitudes, é exatamente o problema que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. Onde de repente se torna passa a ser um cavalo de batalha, algo que normalmente não seria há pouco tempo atrás. Nós tivemos, por exemplo, nos anos 70, filmes que foram censurados porque o cara dedilhou ao violão o hino nacional brasileiro. O hino nacional brasileiro não poderia ser dedilhado. Aí por qual motivo? Porque ele deveria ser cantado da forma oficial. Aí isso era a explicação que nós tínhamos sempre, o hino nacional sempre da mesma forma. Aí quando morreu Tancredo Neves, a nossa Fafá de Belém foi praticamente recitar o hino. Pela lei, ela não poderia ter feito isso. A toca de caixa, mudaram a legislação, que aí passou a se interpretar o hino da maneira que você achar melhor. Porque era simplesmente o quê? Era você fazendo uma apologia àquilo que seriam as imagens nacionais. Até chegarmos à Vanusa. Exatamente, que canta, a Vanusa cantou de uma forma interessante, né? No mínimo. O Luan Santana também cantou de uma forma interessante. Ele gemeu o hino, né? Ele gemeu o hino nacional. Daqui a pouco chega a galera que ama o Luan Santana e honra, ó. Mas gemeu o hino nacional. Sabe que existe uma teoria na internet de que o Luan Santana é meu irmão, né? É? É. O pessoal sempre pergunta, você é irmão do Luan Santana? O pessoal pergunta. Eu digo, mas aí no caso eu fiquei com o dom de dar aula e ele com o de cantar. Mas aí veja só, então quando eu digo assim, que o nu choque em alguns momentos ou não, a era vitoriana na Inglaterra foi uma era muito, muito fechada. E aí um lorde resolveu fazer um presente para a Rainha Vitória. E mandou fazer uma réplica do Davi, do Michelangelo, e mandou entregar para a rainha da Inglaterra, que logicamente, como não tinha internet na época, ela foi obrigada a ir ver pessoalmente. Quando ela chegou para ver o Davi pelado, ela ficou chocada e encomendou uma folha de figueira para poder se encaixar ali para proteger aquilo que seria a grande imagem do Davi. A Rainha Vitória. A Rainha Vitória. Que fumava cânhamo para as cólicas menstruais. E ela que mandou fazer. Rainha Vitória, para você que não sabe o que é cânhamo, cânhamo é o nome mais antigo da famosa marihuana. Marihuana. Né? Mas agora veja, mas ela ficou chocada, porque é um período de extrema contrição daquilo que seria isso moral. Escandalizava. Exatamente. No seu filtro axiológico. Exatamente. E hoje você tem que existe a estátua, está ali a réplica, e a folha de figueira está numa caixa atrás. Que coisa. Que as pessoas normalmente não prestam atenção quando vê a réplica. Então, mas essas situações eram comuns. Em muitos momentos você tem que a imagem de exposição chocava. Por exemplo, no mundo grego antigo, a exposição do corpo humano era normal. Do homem. Sim. A mulher não. Do homem, né? Do homem. A mulher se escondia, porque envolvia a questão da volúpia e a sensualidade. E normalmente quando você observa que todas as estátuas gregas, quando estão peladas, normalmente quando você olha para a área genital dos homens, sempre é muito pequena. E o motivo de ser pequena é porque ele mostra a integridade física, porque todos aqueles que apareciam com os seus áreas genitais mais avantajadas estavam voltadas para o lado do maligno. Olha só! Por isso que os maldosos apareciam com seus membros eretos.
Por isso que aquilo que seria o Príapo, ele tinha simplesmente o quê? A grande ereção. Entendi. Os demônios apareciam exatamente nessa condição. Entendi. E os homens não, porque eram homens de bem que valorizavam o seu físico e valorizavam o seu raciocínio. Que coisa, E né? aquilo então chocou a nossa Rainha Elizabeth. Desculpa, a Rainha Vitória. A Rainha Vitória. Mas que coisa É sensacional. assim que funciona, cara. Vamos falar aqui do ponto de vista do direito sobre liberdade de expressão. Porque eu vejo muito ali as pessoas falando sobre liberdade de expressão e confundem um pouco o conceito legal de liberdade de expressão. Nós temos na nossa Constituição o fato de que você pode exprimir livremente o seu pensamento. Fechou. Certo? É livre ao indivíduo a livre expressão do pensamento. Vedado o anonimato. Sim. Certo? Então, assim, você é livre para falar o que quiser, Sim. contanto que você se identifique como você. Ó, eu estou falando isso, certo? O que quer dizer que ninguém pode impedi-lo de pensar algo, de falar algo, de escrever algo, filmar algo, cantar algo e quaisquer outras manifestações. De ter opinião. Exato. Ninguém pode impedi-lo. Certo? Ou seja, você pode exprimir. Acontece que agora vem a parte que a galera gosta de ignorar. É que eventualmente aquilo que você escreve, fala ou externaliza, aí que você tem que tomar cuidado, passa a ser algo como um fato jurídico. Por quê? Porque quando você externaliza, você atinge o próximo. Então, eu posso falar o que eu quiser, o que eu pensar a respeito de você. Mas a partir do momento que aquilo que eu falo vai impactar até mesmo, isso é uma evolução constitucional, na sua autoconsciência de existência, você pode arguir juridicamente a respeito disso. Então, falar eu posso, mas eu tenho que entender que tudo que eu falo possui uma repercussão que pode ir para o âmbito jurídico. Sabe? Então, essa é a visão do direito sobre liberdade de expressão. Certo? Então, falar, você pode falar o que você quiser. Mas, a depender daquilo que você vai dizer, você precisa tomar cuidado com a repercussão. Porque veja o caso. Veja o caso. Para quem conhece o Código Penal, certo? Segundo o Código Penal, você pode matar uma pessoa? Pela lei, não. Pode. Não, poder eu posso, mas Você vou responder pode? pela lei. Exato. Poder eu Porque posso. é aí que o direito está positivado. Lá não está escrito assim, você não pode matar uma pessoa. O nosso Código Penal não é um código negativo. Eu posso matar, vou responder pela lei. Mas eu posso falar o que eu quiser, se eu não ofender a lei. Exato. Eu posso falar o que eu quiser. Exato. Então o que acontece? A pessoa vai lá e mata alguém. Ela vai ser julgada Pelo crime que ela cometeu. pelo crime que ela cometeu. A ofensa à lei que ela fez. Exato. Assim como a liberdade de expressão. Então, por exemplo, no Brasil eu não posso ostentar uma suástica. E não pode mesmo. Não pode, isso é lei. Porque isso está na Constituição. Aham. Você não pode sair na rua com a camiseta com uma suástica. Porque isso é crime. Então, se você o fizer, você responderá por isso. Exatamente. Né? Agora, mas não é a mesma coisa que já a gente dizia, o seu direito vai até onde começa o meu? Ou seja, você pode falar o que você achar mais conveniente, você pode se expressar, mas a impressão que nós temos hoje é que nós estamos tendo algumas questões hoje que você está sendo condenado por opinião. Nós temos hoje pessoas respondendo por opinião, o que não é correto isso. Responder por opinião, a opinião é sua, você tem o direito de expressar essa opinião. Se você não incorreu em nenhum crime, por que você não pode falar? Não, contanto que você não incorra num crime. Qual é o problema? Mas qual é o problema que nós estamos tendo hoje? Estão querendo censurar a opinião? A questão, por exemplo, das notícias falsas, as notícias falsas já existem desde a nossa lei de imprensa de 1967. A lei de segurança nacional já dizia sobre isso.
Olha o que diz a Lei de Segurança Nacional nossa, olha só. A divulgação de notícias falsas, não havia o nome fake news, não havia, capazes de pôr em perigo o nome, a autoridade e crédito ou prestígio do Brasil. Notícias falsas de incitação à guerra, notícias falsas de desobediência às leis, é o que tinha na nossa lei de 1967. Então, e hoje nós discutimos o quê? Nossa, fake news, mas sempre nós tivemos isso. Então, mas aí nesse caso, criminalizamos as fake news ou não? Aqui era um crime. Era um crime. Era um crime. Detalhe, mas eu não tinha como provar. Aí nós temos simplesmente o Setor Nacional de Informações nosso, o CONTEL, que é o Conselho Nacional de Telecomunicações, entrava com a censura de questões subversivas ou de moralidade. Porque eu não tinha como dimensionar. Hoje, por exemplo, como é que nós vamos dimensionar? 65 bilhões de informações transmitidas pelo WhatsApp. Porque você sabe, olha que coisa curiosa, a campanha do Donald Trump, a primeira vez que ele se elegeu nos Estados Unidos, foi... ela teve uma ignição muito poderosa a partir de uma mentira que o Donald Trump levantou numa entrevista. E aí as pessoas começaram a levar isso a cabo. Que mentira foi essa? Durante uma entrevista ele disse: eu tenho sérias dúvidas sobre o local de nascimento de Barack Obama. Ele dizia: eu acho que o Obama não é americano, portanto ele não pode ser presidente americano. E aí houve uma pressão gigantesca até que o Barack Obama entregasse sua certidão de nascimento. Entregou, pois o Donald Trump continuou dizendo: eu acho que essa certidão não é verdadeira e pagarei não sei quantos $1000 a quem me trouxer uma cópia da declaração de ingresso na universidade dele, para que nós possamos provar que ele não é cidadão americano. A partir disso, ele ganhou uma projeção gigantesca nos Estados Unidos. Uma falácia. Com uma falácia. E depois ele veio a público e disse: eu nunca falei isso. Eu nunca falei uma coisa dessa. Tá, mas, por exemplo, pela maneira como você colocou, realmente ele não disse que era falso, ele só levantou a suspeita. Mas se você pegar Roma, Cícero já dizia isso. Acuse o seu oponente. Porque simplesmente quando você acusa, o sistema de defesa não é meu. Porque nós temos que simplesmente, existe uma situação muito fácil que você toma partido. Existe um caso interessante, eu não vou me lembrar a data agora, mas provavelmente ele é do final do século XIX para o século XX. Havia um camarão que era enlatado nos Estados Unidos. E esse camarão era um camarão rosa, que era o que mais vendia nos Estados Unidos. Aí eu não sei se ele é de uma água mais quente ou não. E uma outra concorrente tinha um camarão de uma norueguesa que era fria. E o camarão era branco. E ele não conseguia vender. E aí ele pegou na lata dele e escreveu assim: o nosso camarão não tem corante. Aí o que aconteceu naquele momento? Se abriu uma lata, o camarão rosa, o outro camarão branco, a nossa lata não tem corante, então isso aqui tem corante. Mas ele foi a julgamento. Aí simplesmente ele não disse que o seu tem, eu só disse que o meu não tem. Então isso é uma jogada de marketing que ele utilizou na época. Ah, claro. E seria para nós hoje que é uma fake news? Eu não sei se isso pode se enquadrar, porque o limite de análise de fake news é muito tênue nesse caso. Por isso que eu digo para você, a censura é uma coisa que beira a imbecilidade, porque vai muitas vezes do julgamento de quem vê. Eu estou vendo que aquilo ali para mim é ofensivo. Nós tivemos novelas, por exemplo, que foram censuradas porque havia um relacionamento de um casal onde a mulher era mais velha do que o homem. E esse não podia. Isso aí era um debate gigante no Brasil. Exatamente. Então são situações que você tem que, como eu digo, qual foi aquela da infidelidade feminina? A infidelidade feminina, então aqui é o casarão. O casarão era adultério feminino. Não pode adultério feminino. O adultério sim, mas o feminino não. Aí nós temos, por exemplo, novelas que tivemos que o grande problema teria sido o quê? Que o cara estava se casando, olha só, houve um acidente onde ele imaginou que a mulher dele morreu. E aí simplesmente ele ia se casar de novo, mas ele não pôde se casar porque a mulher dele continuava viva. E detalhe, os telespectadores sabiam que ela estava viva. Isso seria bigamia. Então a novela acaba sendo censurada. O Bem Amado foi censurado pela projeção que você dava ao coronel.
A palavra coronel não poderia ser utilizada. Cara, olha que coisa. Aí você tem, por exemplo, a novela, A Escalada, isso em 1975, falava sobre Brasília, ela foi ambientada em Brasília, mas não podia falar o nome JK. E nem o apelido JK quando eu era criança, que era Nonô. Por qual motivo? Aquela visão do JK para a ditadura não era interessante. Então você censurava. Então por isso que eu digo, é uma coisa muito tênue. Então o que ele fez no fundo da novela? Ele colocou alguém cantando Peixe Vivo, que era a música símbolo do JK. Que daí simplesmente o censor não percebeu. Quando foi, já estava no ar a novela. Então percebam, por isso que eu digo, a censura é um troço muito maluco. Que você está censurando a opinião. O Rubem Fonseca foi censurado e foi preso por causa de um livro chamado Feliz Ano Novo. Esse livro, olha, a história é muito curiosa. No fim do ano, nossa Câmara maravilhosa, o presidente da Câmara resolveu comprar um livro para presentear todo mundo, né? Funcionários e tudo mais. E como era fim do ano, o que ele fez? Ele presenteou com um livro chamado Feliz Ano Novo. Né? Pô, deve ser um ótimo livro, Feliz Ano Novo. Foi lá e entregou para todo mundo. Segundo o relato da revista Caras da Literatura, o presidente da Câmara estava passando pelas galerias ali, né, por uns dos corredores, e uma moça que fazia limpeza olhou, cumprimentou e falou assim: mas o senhor leu esse livro? Eu achei um absurdo. E daí ele, por quê? Não, porque só fala coisa ruim. E aí ele foi ler. E ele pega o primeiro conto, que é Feliz Ano Novo, em que você tem 3 rapazes que fazem um assalto a uma festa de gente que eles chamam de gente bacana. Nesse assalto, eles matam uma pessoa por prazer, com um tiro de 12 no meio da barriga, arrancam o dedo de uma mulher, estupram pessoas, e assim, é uma visão do inferno no conto. Porque o Rubem Fonseca trabalha com a vertente brutalista da literatura, né? Uma rudeza do ser humano muito grande. E aí ele leu. Quando ele falou assim, isso aqui não pode, isso é um absurdo, mandou recolher os livros e abrir um processo, e o Rubem Fonseca foi preso. Esse livro ficou censurado no Brasil, agora minha memória vai falhar, mas foi acho que alguma coisa até 2005, 2000 alguma coisa. O livro em tese, a censura sobre o livro não havia saído ainda, sabe? Foi uma coisa louca. Depois ele respondeu ao processo e acabou saindo da cadeia. Mas, veja. Então, mas não é o filme do Danilo Gentili? Não tinha problema nenhum, até que alguém viu e até que começou a ter projeção. Quer dizer, quando tem projeção, mexeu com a opinião pública ou com o censor, aí você simplesmente vai atrás. Vamos ver o que a galera tá dizendo para nós? Vamos ver. Vamos lá, ó. Verbena Ribeiro mandou um boa tarde para nós. O William Castro disse voa, professor. Sérgio Verona disse: abraço, professor Oliveira. Opa. Acabei de comer um brigadeiro afrodescendente e fui atendido por uma atendente obesa e com atração sexual e ou romântica por mulheres. Como tá chato este mundo. Eu gostaria de fazer um comentário a respeito desse comentário. Tá, em primeiro lugar, eu acho que você quis fazer menção ao bolo nega maluca e não ao brigadeiro, mas tudo bem. O termo afrodescendente não é mais utilizado hoje. Na verdade, ele foi utilizado durante uma época porque ele era considerado um termo politicamente correto. Mas a própria comunidade de pessoas pretas, e é assim que elas utilizam a nomenclatura, não se valem desse termo. Então, você utilizar o termo afrodescendente dentro de uma piada, isso sim é a parte de ridicularização. Por quê? Porque você está ridicularizando uma expressão que foi proposta anteriormente, está usando isso para fazer piada. Isso é uma coisa que nós não percebemos ao fazer. Essa piada que parece ser uma piada sem intenção. Outra coisa, o que me preocupou não foi essa parte, porque talvez você não soubesse dessa parte quando fez o comentário, né? Mas o que me preocupou foi a seguinte parte.
Fui atendido por uma atendente obesa e com atração sexual e ou romântica por mulheres. Como é que você chegou a essa conclusão sem que ela tivesse dito para você? Ela disse isso para você? Que ela tinha essa atração romântica e ou sexual? Porque se ela não disse, você pressupôs pela imagem residual da pessoa. E fazer essa pressuposição é uma forma de preconceito, certo? Então, é importante porque até mesmo esses rótulos que você coloca, eles já são rótulos que as pessoas aceitam hoje e elas lidam dessa maneira. Então, talvez em vez de dizer que o mundo está chato, nós precisamos prestar mais atenção ao que as pessoas estão falando sobre isso. Porque a própria comunidade LGBTQIA+, utiliza a terminologia que outrora parecia uma terminologia ofensiva. Então talvez seja um pouco de falta de conhecimento da nossa parte em relação à comunidade em questão. Outra pergunta aqui, ó. Renato Martins Frota, não foi pergunta, foi um comentário. O problema do brasileiro é a memória curta. Essa questão de fake news sempre existiu, porém só agora estão aparecendo por conveniência de políticos, mídia, etc. Eu não acho que tenha aparecido só por isso, mas sim pela novidade terminológica. O termo fake news virou uma febre. Que eram as nossas notícias falsas. Exatamente. Então, eu vejo assim, ó, a questão da fake news hoje, como é uma questão muito subjetiva, cara. Eu digo honestamente para você, é uma questão ela é muito pessoal isso. Você tem muita notícia circulando para que você possa dizer, e detalhe interessante, quem vai dizer, que grupo dirá dizer, qual é a estrutura que está dizendo que aquilo ali não pode ser falado ou que aquilo ali está errado. Esse que é o detalhe que eu sempre levanto. Porque alguém vai dizer para você que aquilo é uma fake news. Então vamos imaginar, eu contei que aquilo é uma fake news e depois eu descobri que não é. E aí? Ou então aquela notícia que eu coloquei como falsa tem uma consequência muito trágica na sequência, que nós já temos várias situações. Já, isso aconteceu demais. Já temos várias situações, mas essa é exatamente a conotação que você tem. Entendeu? A maneira como, por exemplo, se coloca essa ideia de que você está censurando uma opinião que o cara está formando. Então, às vezes, a maneira como as pessoas nos interpretam é extremamente interessante. Por exemplo, um comentário que eu vi ali em cima, onde ali, eu acho que não me engano, foi a Jaciara fez um comentário ali, ó. Ela disse, boa tarde, gente, mendigo também é humano, ok? Não, e detalhe, quando nós falamos sobre o mendigo, sim. a detalhe não é questão que ele não tem direito a, o que nós colocamos aqui, a exploração que se fez da imagem dele. Como eu coloquei já na vez passada, né? 4 partidos disputam a presença dele em umas eleições agora. Então, repare, a preocupação não é com a mendicância em si. É claro que não. A preocupação é se o meu partido fará votos com aquele cara que vai simplesmente trazer mais votos para mim, trazer mais votos para o meu partido, para que eu possa ter, pela proporcionalidade de votos que nós temos, uma maior quantidade de deputados ou de representantes no Congresso Nacional. Então essa é a conotação que a gente colocou em relação à figura do mendigo. De repente todo mundo se preocupou com o mendigo, mas pela exploração da imagem que ele teve na mídia, e não pela situação de mendicância, a situação de rua que ele estava vivendo. Ah, é claro. Esse que é o grande detalhe. É claro. E eu também vejo que no caso, o Brasil é um fenômeno nesse aspecto, porque o brasileiro... Obrigado, Carlos. Carlão. O Carlão aqui não, né, Carlão? Trouxe para nós aqui um cafezinho patrocinado pela Nespresso, o Arels, né? Nespresso sempre mandando o nosso café maravilhoso aqui, né? Sempre. O que mais tem lá? Paga o boletim, chega o café. O Sérgio Verona disse, ridículo, quem tem o poder de julgar o que é ou não é fake news. Eu sempre digo assim, Verona, a minha pergunta é exatamente essa que o Verona acabou de fazer. Quem vai julgar? Como, por exemplo, hoje nós falamos sempre numa visão monocrática, né? De repente, com uma canetada você julga, com uma canetada você desmonetiza, com uma canetada você suspende, com uma canetada você tira do ar. Mas é uma decisão monocrática. Aí eu pergunto para você, até que ponto isso é democrático ou não? Alguém diz, somente um, vai lá e diz para você, não, isso aqui não pode mais? Isso não é um juízo de valor? É só sobre a glosa da lei que ele está fazendo isso? Essa é a minha pergunta.
É só dentro da questão jurídica que está sendo feito isso? É uma afronta tão grande, é uma lei específica sobre aquilo ali? É fake news falar isto aqui? Ah, ele falou isto aqui, então realmente é crime, eu vou tirar. Pois é. Agora a gente vai entrar numa seara que pra mim, é bastante... ela é bastante sensível. Porque assim, quem define o que é, o que não é e tudo mais. Eu tenho uma questão muito particular ali com terraplanistas, sabe? Muito particular mesmo. Assim, eu não consigo ter paciência com uma pessoa terraplanista. Bobagem isso. Porque eu sou uma pessoa muito adepta da ciência. Né? Mas enfim. E aí, há alguns dias, eu estava num grupo. Eu comecei isso por causa da linha de raciocínio. Eu estava num grupo em que nós discutimos linguística cognitiva, tá? Mas não é qualquer grupo. É um grupo assim, que só tem doutor e pós-doutor. Então é aquela galera que já está num alto nível de discussão dentro de linguística. E uma das nossas colegas postou uma coisa chamada de manual de palavras para você excluir do seu vocabulário. Eu, que me incomodo com coisas que são pseudociência, abri o manual. E adivinha o que eu encontrei lá no meio? Criado mudo. Você não pode falar criado mudo, porque criado mudo é uma expressão racista e toda aquela explicação pseudo-etimológica que a gente enxerga nos lugares e que eu já desfiz várias vezes, inclusive até aqui no Picuinha, certa vez. Aí, eu me revoltei, né? Porque eu sou jovem, então eu tô na época da revolta. Eu vejo uma coisa, eu me revolto. Você viu uma maneira indireta do cara te chamar de velho? É assim. Não, porque daqui a pouco ele vai falar assim, não, eu deixo, entendeu? É porque é a pessoa que já atingiu um nível maior de maturidade. Eu não deixo, não consigo. E aí, fui lá e falei assim, vocês não devem ter vergonha na cara de num grupo que discute linguística postar um lixo desse aqui. Eu falei, isso aqui é uma afronta ao trabalho de um etimólogo, de um lexicólogo, porque vocês estão pegando toda a história do trabalho que essas pessoas fizeram e estão jogando no lixo. Vocês estão divulgando fake news etimológicas. Isso aqui é um terraplanismo linguístico. Eu falei, vocês precisam adotar um padrão. Ou você é defensor da ciência em todos os campos, ou em nenhum. Então você não pode dizer que o cara, por exemplo, que defende a Terra plana, eu sou contra, tá? Você não pode dizer que esse cara tá errado porque ele não tem método e que a outra pessoa que faz um linguística freestyle para dizer que criado mudo é uma expressão racista, que essa pessoa só teve um descuido. Porque foi o que a pessoa que postou argumentou. Eu não acho que isso tenha sido de propósito. Foi só um descuido na hora de observar as variáveis. O descuido é um caralho. A pessoa não foi pesquisar. Ela simplesmente compartilhou aquela merda. Então você não pode ser científico de um lado e anticientífico do outro. Você tem que ser coerente. Mas se nós fôssemos apenas cientificistas, o mundo seria muito chato, cara. Nós temos que ter essa opinião divergente. Nós temos que ter o cara que nos gera a piada. Nós temos que ter o cara que faz um comentário que nos deixa até felizes. Mas, porque senão você não quer uma opinião, você não quer uma segunda opinião. Mas aí que está, Oli. Deixa o cara pensar, qual é o problema? Eu entendo que o cara pode ter a sua opinião. Só que quando ele encontra a opinião dele, doxa, com um fato epistêmico, ele precisa entender, opa, acho que eu falei merda. Vou te contar uma outra. Eu trabalhei com um professor de biologia. Alguns mais antigos que foram alunos meus irão lembrar dele, não vou falar o nome, porque ele deve estar em atividade até hoje. E aí ele falava sobre a teoria da evolução. E ele acreditava na criação. Porque ele vinha de uma família extremamente religiosa e a criação, ele contava sobre a criação e falava sobre a teoria da evolução. E um dia perguntei, mas professor, como é que você faz quando você tem que falar sobre a teoria da evolução? Ele disse assim, Oli,
o dia que eu vou falar sobre a teoria da evolução, antes de sair de casa, eu peço perdão a Deus e vou cumprir o meu trabalho. Eu achei isso fabuloso. Eu achei fabuloso. Por quê? Ele tinha a convicção dele? Tinha. Ele falava sobre a ciência, ele explicava maravilhosamente bem. Por isso que eu digo para você, deixa o cara falar assim, qual é o problema? Faz parte da opinião. Nós temos que ter a divergência. Mas quando o cara fizer um comentário como esse, os terraplanistas querem falar, não adianta você contestar, porque às vezes ele tem um juízo de valor, ele tem uma teoria de fé. E é muito difícil nós discutirmos isso, o juízo de valor que você tem de você. Mas se nós se esse juízo de valor não ofender a lei, não for contrário à lei, deixe que fale. Mas, Oli, se nós formos considerar isso, todos os nossos avanços hoje na ciência não ocorreriam, porque os saltos científicos só ocorrem por causa das pessoas que se levantam contra os dogmas estabelecidos. E tem que ter, mas você não deixa o cara continuar tendo o dogma dele. O detalhe é que nós temos, por exemplo, a Inquisição perseguiu ferrenhamente todos aqueles que eram opositores à sua doutrina, mas não disse em nenhum momento que você não pode fazê-lo. Por qual momento? Por qual razão? É o livre-arbítrio. Você pode pensar dessa maneira, a minha lei diz que não. Muitas vezes você vai ser o quê? Você vai responder por aquele crime que você cometeu. Vai ser queimado na fogueira. Queimado. Tanto é que quando você era torturado e você sofria dor, não é por culpa minha, é porque você era reticente em não mudar. Você deveria mudar para aquilo que é verdadeiro, mas é um direito seu. A sua opinião é um direito seu, é o livre-arbítrio. Se você quiser ser mais religioso, nem Deus interfere no livre-arbítrio. Então percebam, deixa o cara falar, deixa o cara se expor, faz parte do processo. Muitas vezes nós precisamos até de motivos para dar risada. E às vezes isso é divertido. Eu às vezes me divirto muito quando cara, você vê, eu não consigo ser partidário dessa opinião, por quê? Assim, cara. Porque você vai lá, a pessoa explica uma coisa como essa, um absurdo desses, e vou te explicar por que disso. Porque a pessoa vai lá, fala uma merda dessa natureza, daqui a pouco, sabe onde é que você encontra esse lixo de opinião? Dentro de um artigo científico. Mas faz parte do processo. E aí você vai lá e você tem que se desgastar pra tentar desfazer a merda que o cara tá fazendo. Mas é o direito dele falar, cara. Deixa o coitadinho falar. Às vezes o máximo que ele possui é aquilo. Às vezes ele não tem nenhum outro conhecimento além daquilo ali. Não, na maior parte das vezes, se tivesse coisa, ele não tava falando essa merda. Deixa falar, faz parte do processo. Eu sempre digo assim, a gente não pode ver o mundo do outro com os nossos olhos. Senão o mundo ficaria muito chato. Se você for levar pelo nosso lado somente, a gente também é muito chato. Então sempre tem que ser maleável em qualquer tipo de situação que você estiver vivendo. Se você não for maleável dentro desse contexto, na ciência, nos relacionamentos, na política, na economia, fica extremamente complicado a gente lidar. Mas então, aí que está, meu caro amigo Oli. Não é... Eu não estou me reportando, acho que eu comecei a minha anunciação de forma errada. Eu não estou dizendo que você não deva ser maleável nessas circunstâncias quando você estiver lidando com uma pessoa que realmente só tem isso. Eu estou dizendo o seguinte, você vai lá e a pessoa fala, viu, mas a expressão tal eu ouvi falar que é racista. Aí você vai lá e explica para a pessoa por A mais B, olha, não é dessa forma. Daí a pessoa olha para você e fala, não, você tá errado, sua explicação não tem nada a ver. Porque aqui eu vi, tava num PDF que eu recebi pelo WhatsApp. E quem que é você para me falar isso? Sabe qual é a minha resposta? Ninguém. Ninguém. Não sou ninguém. Você não quer acreditar em mim? Não precisa. Mas isso é uma pessoa evoluída, mas cara. eu digo para você assim. Mas eu digo para você. E eu continuo para terminar assim. Eu acredito que você está me falando. Me convença. É só isso que eu falo. Me convença que você está certo. É um direito seu argumentar. É um direito seu argumentar. É como, por exemplo, uma vez alguém virou para mim e disse assim, você sabe com quem você está falando? Eu respondi, olha, não deve ser ninguém importante, senão eu saberia quem é. Mas quem é o senhor? Muito bom essa aí. Você conhece a história do nosso amigo que respondeu essa pergunta aqui em Cascavel para um aluno? Não. Não? Não. É um amigo em comum. Certa vez, quando abriram uma escola que fica lá pro fim da Vida Brasil, perto de uma universidade, diz que só a galera que era caco
da cidade foi estudar lá. E aí ele na primeira aula chegou, ó, rapaziada, senta aí, papapá e tal, e o pessoal não sentava. Ô galera, vamos sentar. Todos sentaram e um ficou em pé. Ele falou, rapaz, senta aí que eu quero começar a aula. O menino virou e falou, você sabe com quem você está falando? Você sabe de quem que eu sou filho pra você falar comigo desse jeito? Disse que o professor falou assim, bem, pra você estar falando comigo desse jeito, você deve ser um baita de um filho da puta. Ai, meu Deus. E foi a última aula do cara lá. Faz parte do jogo. Mas eu digo assim, cara, veja só, como nós estamos discutindo censura hoje, então se você pegar a figura de um censor, ele pode pensar muitas vezes dessa maneira, você não pode ter outra opinião a não ser a minha. Por isso quando você diz que a censura muitas vezes vai numa linha muito tênue entre o ridículo e aquilo que seria imbecilidade, exatamente porque você tem só fatores subjetivos. Exemplo muito fácil. No Rio de Janeiro é proibido, por exemplo, você entrar com boné em posto de gasolina. Em comércio. É proibido entrar de capacete, quando eles não têm proibido entrar de capacete na loja. Por qual motivo? Porque todo cara de boné vai roubar? Todo cara de capacete é ladrão? Então perceba, e às vezes o cara não tira o capacete, porque ele vai descer aqui e já vai botar o capacete para sair. Então, mas são as ideias que você tem de algumas leis que vão surgindo, que muitas vezes são bobas. Qual que é aquela do dinheiro? Na Tailândia você não pode pisar no dinheiro. Se o dinheiro cair no chão, você não pode pisar em cima, porque ele de repente pode evitar que o vento leve embora, porque o dinheiro está estampado a cara do rei. Então significa dizer que você acabou de pisar na cara do rei. É como aquela história do Guilherme Tell, que você tinha que passar pelo poste e saudar e descobrir a cabeça pro chapéu do rei. Exatamente. Então vejam só, você criava nessas condições, os reis, por exemplo, criavam situações completamente loucas. Por exemplo, Luís XIV andava pelas ruas para as pessoas tocarem nos dedos dele para curar escrófula. Aí você fala, meu Deus, escrófula, que é íngua. Putz. A íngua existe agora, daqui a pouquinho não tem mais. Mas então perceba, então você tinha uma aura de que a sua palavra era definitiva. Por isso tem a expressão famosa, palavra de rei. A palavra de rei não volta atrás. Tanto é que o Luís XIV, sempre que o questionavam sobre alguma coisa, que alguém vinha pedir alguma coisa para ele respondia com uma palavra bem curtinha, que era uma palavra de rei. Ele dizia, verei. Olha que palavra louca, cara. Você pede alguma coisa ao rei, ele diz, verei. Ele não disse nem que sim e nem disse que não. Que coisa. A opinião seria dele, mas isso é realmente uma opinião. Olha só, temos mais perguntas aqui agora, tá bombando a parada aqui, ó. Diga assim. O Felipe Barlen deve ser, não defende esse tipo de ideologia, mas uma pessoa que defende o nazismo é censurada, como o Monark. E o livro original do nazismo, Mein Kampf, não é censurado. Qual é a lógica? Eu tenho uma resposta sobre isso. Pode falar. Se o Oli quiser depois... Depois eu falo. Né? Bem, o Mein Kampf foi escrito pelo Hitler, o grande idealizador do nazismo. Por que é preciso ter o Mein Kampf como um documento histórico? Para que você saiba o que o Adolf Hitler pensava, o que ele disse, como ele disse, e no Mein Kampf ele explica o que é que ele pensava, explica o ódio que ele sentia, por exemplo, pelos judeus. Ele explica no Mein Kampf o ódio que ele tinha pelo marxismo, pelo Marx, pela esquerda. Ele fala, tudo está expresso no Mein Kampf. Então, este livro você tem como documento histórico, por quê? Porque para em 2022, um cidadão não pegar o símbolo do Partido Nacional Socialista Alemão e falar, tá vendo? Aqui ó, Nacional Socialista, esse partido era de esquerda. Para que ele não tenha legitimidade de falar uma bosta dessa natureza. Porque esse é um documento histórico, certo? Ele serve de estudo. Por que você, entre aspas, censura? Você não censura, você criminaliza a fala do monarca. E se bem que ele nem foi criminalizado, foi cancelado. Se tivesse sido criminalizado, teria sido preso. Ou teria sido aberto um processo contra ele. Porque ele falou dentro de um podcast que tinha uma audiência gigantesca, que na opinião dele
deveria existir no Brasil um partido nazista registrado. Talvez, eu não sei se sem saber, e tomara que não seja sem saber, porque não parece que ele falou sem saber, que um dos fundamentos do Partido Nacional Socialista nos moldes nazistas era negar a existência de determinados grupos. Ou seja, você falar assim, na minha opinião, tinha que ter um partido que defende matar negro, matar judeu, matar homossexual, Isso. Ele hoje, quer dizer, nesse tempo, ele estava falando isso. E aí diz, mas essa é somente a minha opinião. Veja, mas a sua opinião está legitimando a defesa de alguém que é contra a existência de um grupo, certo? E aí é por isso. E aí eu trago, para contribuir com esse debate, uma citação do livro A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, do Karl Popper, em que ele traz para nós o paradoxo totalitário, que diz basicamente o seguinte: em uma sociedade democrática e aberta, não se pode tolerar a intolerância, porque tolerar a intolerância só gera mais intolerância e não tolerância. Você retroalimenta com tolerância o intolerante. E lembre-se de que o intolerante tenta negar a tolerância. Então você não pode ser tolerante com opiniões intolerantes. Esse é o paradoxo da tolerância do Karl Popper. É um tesão, tá lá no livro, tá? Mas em suma é por isso que você não condena a publicação do Mein Kampf, mas condena a fala do Monark. Oli. O Mein Kampf estava sobre direitos autorais da Baviera durante 70 anos. Então, após sair os direitos autorais da Baviera, é que foi permitido a reedição do livro. E ele saiu normalmente com literatura comentada. Alguns textos aparecem comentários sobre determinados temas. Você colocou muito bem a fonte histórica para que você não tenha os mesmos erros sendo cometidos. Então aquilo ali é realmente uma fonte de formação. Você estabelecer uma opinião e você fazer com que aquilo ali possa ser utilizado para que você tenha outras pessoas lendo aquilo e para que você não incorra nos mesmos erros e não faça uso nem dos mesmos discursos. Então a ideia básica que você teria é exatamente essa. Então, quando acabou os direitos autorais sobre o Estado da Baviera, é que ele começou a ser editado. A princípio com literatura comentada. Sendo uma literatura comentada dizendo, olha, nesse parágrafo que nós temos é isso, nesse parágrafo que você tem é isso, fazendo sempre um contraponto das ideias que ele colocou. A defesa que ele faz do espaço vital alemão e aquilo que seria a culpa da responsabilização da crise dentro da Alemanha. Esse é por isso que o Mein Kampf está sendo utilizado como fonte histórica. Inclusive, até às vezes quando eu falo muito efusivamente sobre isso, eu gosto quando você fala efusivamente. As pessoas não sabem, tá? Mas assim, ó, na minha biblioteca, que é menor do que a do Oli, diga-se de passagem, então uma hora o Oli tira uma foto só para vocês ficarem com inveja da biblioteca dele. Na minha biblioteca, eu tento abarcar todas as formas de pensamento para não incorrer naquele erro de ficar apenas enviesado. Então, dentro da mesma biblioteca, eu faço questão de colocar pertinho. Eu tenho o Mein Kampf, eu tenho todos os volumes do Capital, do Marx e a crítica ao programa de Gotha. Chomsky. Eu tenho Chomsky. Eu tenho o que ele escreveu com Engels, o Manifesto do Partido Comunista. O Capital. Porque o último que vai estar aqui que vai ser engraçado. O Capital, o Manifesto do Partido Comunista, crítica do programa de Gotha, tem a ideologia alemã. E aqui, na última, tudo bem pertinho, o livro negro do comunismo. Então todos eles estão ali. Porque você não consegue formular um raciocínio coerente se você não caminhar por todas essas veredas.
É aqui que a gente sempre coloca. A gente, quando discute aqui, a gente procura não ter torcida. Torcer não tem como. Não tem como a gente discutir nada se nós estivermos torcendo. Que aí você entra naquilo que a gente sempre comentou, que é o juízo de valor. Exato. O juízo de valor é terrível, cara. Quando você faz torcida, aí realmente a coisa complica. Aí nós não conseguimos ter nenhum tipo de discussão. O que mais? Vem lá. Ó, vamos lá. Vamos. Haja luz comentou. Aliás, antes o Renato Martins Frota. O problema é que quem julga é o próprio acusado em várias situações. Aí você vê com seus próprios olhos. Esse é o grande inconveniente que você tem. Aí que vem o etnocentrismo. Você procura na cultura do outro aquilo que tem na sua. É como você fala em relativismo cultural. Relativismo cultural é você não confrontar. É o conformismo. Mesmo que às vezes aquilo para você seja uma ofensa, seja uma afronta, às vezes faz parte do processo cultural. O que nós temos é que muitas situações hoje começaram a ser criminalizadas. Exato. Como, por exemplo, na França, nós temos que foi criminalizado a excisão, a retirada dos grandes lábios, foi criminalizado. Em função de, apesar de ser considerado um aspecto cultural para alguns grupos africanos que migraram para a França, na França é proibido. Então você acabou criminalizando. Não houve um caso bem polêmico quando uma escola proibiu que usassem o véu? Até o próprio biquíni, o famoso burkini, foi a grande discussão que nós tivemos, foi exatamente isso. Como existe uma discussão, por exemplo, em você não colocar imagens de santos em escolas. Mas aí tem algumas escolas que são confessionais. Como é que você vai fazer numa escola confessional? A escola chama-se lá, Escola Nossa Senhora de Lourdes. Na frente vai ter o quê? Uma bicicleta? Pois é. Tem que ter imagem do santo. Então existem coisas que não tem lógica. Por isso que eu digo que beira o ridículo. Mas nós temos leis no Brasil que queriam proibir isso. Mas aí que eu te digo, ele entra no ridículo, cara. Por isso que é muito perigoso isso. Então a França criminalizou. Então mesmo sendo um relativismo cultural, passou a ser crime em território francês. Exatamente para você acabar com todos esses tipos de situações. Mas o relativismo é muito difícil. Você se conforma tentando evitar o confronto. Mas em alguns casos você criminaliza. Vamos lá. Vamos. Haja luz disse: as pessoas de hoje sabem que têm o direito à liberdade de expressão, mas não sabem ou fingem não saber que ao cruzarem o limite de tal liberdade cometem os chamados crimes contra a honra. Pronto. Mandou muito bem. Mandou a pau. Haja luz, né? Ó. Trouxe e iluminou para a nossa vida aqui. Ó, DM Raz mandou: ciência, ciência, não cabe opinião. É isso aí, pronto, resolvemos. Mas já pensou a nossa vida sendo levada só pela ciência? Imagina um relacionamento baseado só na ciência. A minha esposa faz uma piada muito curiosa que vem de uma série que a gente assiste nos streamings, né? Que é a The Big Bang Theory. E nessa série tem lá o Sheldon Cooper, que é um cara assim sensacionalmente inteligente, e a mãe dele é uma católica fervorosa. Aí em determinada situação, os amigos vão buscá-lo na casa em que ele está, que é a casa da mãe, quando a mãe fala: seus amigos vieram te buscar e não sei o que, ela fala assim: você tem que agradecer a Deus. E ele fala: mãe, Deus não tem nada a ver com isso. Daí ele fala assim: filho, cada um tem a sua opinião. E ele diz: mas a questão da ciência é muito superior a não sei o que, porque já está provado pela evolução dela. Vira e fala: e essa é a sua opinião. É assim que funciona. Vai lá. A Paulinha mandou um superchat ali que chegou a vir vermelho e falou: obrigado por fazerem parte da minha história. Nossa, nós é que agradecemos, obrigado, Paula. Você sabe que já faz muito tempo que você é uma pessoa especial pra minha trajetória. A Paula acompanha o meu trabalho, cara, desde a época em que eu dava aula no Alfacom. Lá atrás mesmo. Desde aquela época ela foi minha aluna. Ai, que maravilha. E nunca abandonou o canal, nunca abandonou essas discussões. Isso é legal, isso é legal. Cara, e... Pô, fiquei até emocionado aqui. Viu como é que tem momentos em que a ciência não tem como explicar isso aí pra você? Pois é. Pronto, acabou. Pois é. Pegou no contrapé dele. Pegou. Agora eu queria bater numa questão que é bastante sensível, porque ela vai mexer com algo mais contemporâneo sobre liberdade de expressão e possibilidades ou não possibilidades de liberdade de expressão. Então, você soube
porque eu vou fazer uma comparação aqui, essa comparação é espinhosa. Você soube que nós tivemos há pouco tempo o Festival Lollapalooza. E houve diversas manifestações contra o governo por parte dos artistas. Manifestações tais que inclusive foram alvo de pedidos por parte do governo para que o festival fosse multado e que os artistas fossem multados. Depois foi suspendido, Isso. pediram para suspender isso. Isso, exatamente, exatamente. Até que ponto o livre pensamento político pode fazer parte de um festival como um festival dessa natureza? Porque eu me lembro de que houve um Rock in Rio, não foi nessa última edição, foi na anterior, porque eu estive na última edição, então sei que foi na anterior. E durante esse Rock in Rio houve uma manifestação de opinião em que a plateia toda estava xingando Dilma Rousseff. Sabe? Da mesma forma como estavam xingando o Bolsonaro nessa última. E não houve, na época, nós não tivemos essa mesma comoção e o pedido por parte do governo para multar o festival. Sabe? Então, nós não estamos chegando ao momento em que a opinião política de um artista corre o risco de ser criminalizada? Só uma pergunta que eu tô jogando no ar. Quero que vocês me digam o que vocês acham. Eu digo para você assim... Falei que é espinhosa. Mas aqui a segunda parte ainda não veio. Os formadores de opinião, ele tem que ter um cuidado muito claro naquilo que ele fala. Que existe, por exemplo, a famosa liturgia do cargo. Existem, por exemplo, as palavras ditas por um presidente podem fazer com que bolsas de valores subam, bolsas de valores caiam. Todo cara que ocupa um cargo, por exemplo, dentro de um governo, ele tem um período de carência ao sair do governo, pela quantidade de informações privilegiadas que ele possui. Muitas manifestações que nós estamos tendo hoje vêm em função da famosa lei que todo mundo já sabe. Que é aquela lei, que nós temos a famosa Lei Rouanet, discussão sobre a Lei Rouanet, que nós tivemos que durante muito tempo foi uma maneira de se locupletarem uma série de artistas em função disso, não todos, mas alguns cargos, alguns, por exemplo, que se locupletavam daquilo ali por questões eminentemente políticas. Então você vê que a visão daquele artista naquele momento, ele está fazendo uma manifestação contrária a uma atitude específica do Estado. Então esse é um posicionamento que você acaba tendo. Tanto é que agora, nessa última mudança que nós tivemos no TSE, nós estamos praticamente voltando ao chamado showmício. Que o showmício havia sido proibido lá em 2006. Sim. Que é você utilizar-se de artistas para fazer campanhas, exatamente por quê? Porque eles são formadores de opinião. E essa ideia do formador de opinião é uma coisa extremamente perigosa. Tanto é que você tem, as grandes marcas têm preocupação em trazerem artistas para fazerem as suas propagandas, o seu marketing, desde que ele seja alguma coisa que possa contribuir. Tanto é que quando algum atleta de nome, algum artista de nome, de repente ele comete algum deslize, os seus contratos todos são cortados. Porque veja, nessa seara que nós estamos falando, você teve o caso do Monark. Exatamente. Que, apesar de alegar ser uma pessoa que não estuda a fundo esses temas, é um formador de opinião. Exatamente. Mas por que eu chamei a baila esse assunto ali? Porque não é a primeira vez que isso acontece. Agora sou eu que vou fazer a retrospectiva. Na época em que nós tivemos um movimento artístico, uma estética artística chamada arcadismo, nós estávamos no Brasil em meio ao ciclo do ouro em Minas Gerais e o movimento da Inconfidência Mineira. E nós tínhamos ali os inconfidentes lutando contra a derrama, né? Aquela cobrança de impostos. Impostos atrasados. Exatamente. Os artistas, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Silva Alvarenga Peixoto, Frei Santa Rita Durão, Basílio da Gama, etc, etc, etc. Os poetas, quando escreviam sob pseudônimos. Então nessa época você garantiu o anonimato. Porque se você não fosse anônimo ao emitir sua opinião contra o que estava acontecendo no governo, você morria. A censura. Isso não aconteceu só no Brasil.
Isso também aconteceu em Portugal. Manuel Maria Barbosa do Bocage tinha que escrever com o pseudônimo Eumano Sadino. Por quê? Para evitar perseguições políticas. Durante muito tempo na nossa literatura, isso também aconteceu com outros artistas. Nós tivemos, por exemplo, na época da Tropicália, uma grande repressão a composições, a música da época, a poesia da época. Muita gente que era considerado subversivo. Paulo Leminski, poeta brasileiro, foi considerado subversivo. E aí nós estamos falando do quê? De escritores que manifestavam a sua opinião política porque eles sabiam da responsabilidade de serem formadores de opinião. Claro. Certo? Então, aí que está o meu questionamento. Até que ponto nós temos a aprovação ou a desaprovação disso? Porque, de um lado, nós temos ali alguns artistas que declaram repúdio ao governo Bolsonaro. Mas você teve, de outro lado, artistas que declaravam apoio inconteste. Exemplo, nós tivemos o caso do Sérgio Reis. Mas o Sérgio Reis não é um artista bombado no Brasil hoje. Não é o formador de opinião. Mas esse que eu vou falar é Gustavo Lima. Que é um dos grandes cantores da música sertaneja universitária e bombadíssimo no país. Que declarava apoio aberto ao Bolsonaro. Certo? Então, por que eu estou trazendo esse assunto? Porque os artistas, então, eles podem ou não podem emitir sua opinião política? Tá, mas eu digo assim, e por que nós temos que a nossa opinião só pode ser emitida na ofensa? Eu não posso apenas discordar? Claro. Então, mas o que eu digo para você é isso. O que nós temos muitas vezes é que as manifestações elas partem para a ofensa como sendo uma maneira de você mexer com o clamor do momento. Mas eu não digo nada que possa ser levado em consideração para aquilo que eu só estou ofendendo. Eu não estou dizendo como em relação a Dilma, por exemplo. Há uns tempos atrás alguém me disse assim, eu acho um absurdo que os ex-presidentes tenham segurança. E eu digo não. Eu digo, o problema brasileiro não é ex-presidente ter segurança. Não é. Por que eu digo que não é? Porque a Dilma Rousseff hoje já é uma senhora de quantos anos? Ah, não sei. 70? Vamos Por lá. aí, vamos botar 70 anos. Sim. Ela é uma senhora. Terá algum idiota, algum estúpido que estará disposto a empurrá-la numa escada de um supermercado? Não? Com certeza. Terá um idiota que vai chegar e dar um tapa nela ou não? Muito provavelmente. Ela precisa da segurança? Precisa. O Fernando Henrique está beirando os 90 anos. Terá alguém para empurrar esse cara numa escada rolante? Claro. Ele precisa de segurança Precisa. ou não? Qual é o problema? Então veja, é essa a ideia que eu tenho. Então quando você fala, nossa, o ex-segurança tem presidência, os ex-presidentes têm segurança, eles precisam disso. O cartão corporativo já é outra situação. Outra situação. Mas ele ter o segurança para andar na rua é correto. Alguém não teria dado um tapa no Lula? Com certeza. Aí que eu digo, mas aí eu digo assim, respeitando-se a liturgia do cargo, independente de qualquer outra coisa, ele não merece um tapa na rua. A Dilma Rousseff não merece um tapa na rua. Concorda comigo? Claro. Por qual motivo? Independentemente se eu gosto do político ou não. Aí você vai dizer, mas você está sendo extremamente ponderado? Eu estou sendo correto. Correto. Eu não gostaria que ninguém batesse no meu pai, já falecido. Ou que alguém batesse na minha mãe de 90 e tantos anos. Pelo cargo que ela ocupou. Então isso que eu digo, é a liturgia do cargo. Você pode discordar sem ofender. Eu posso discordar de você sem ofender. Ó, aqui a gente tem uma boa do JM Oliveira. A justificativa do governo para proibir as manifestações foi que ali seria uma propaganda eleitoral fora do período permitido. É o que eu ia falar agora, perfeito. Segundo a lei eleitoral, as campanhas começam oficialmente em 15 de agosto. Esse é um detalhe interessante. Mas aí é preciso que a gente entenda o seguinte, pau que bate em Chico, bate em Francisco, Ela vale nesse aspecto. Porque se nós levarmos em consideração, as motociatas que o Bolsonaro fez também são uma forma de campanha, porque divulgam a imagem do presidente. Não necessariamente que em muitas delas ele não está. Não, nas em que ele esteve. Em muitas delas não está. Agora, se você observar, por exemplo, são várias situações, são várias vertentes. A manifestação que você tem popular, por exemplo, como é que vai conter? Censura? Agora, um público cativo,
Isso é um público cativo, ele está cativo, ele não tem onde ir. Ali você vai se você quiser. Você quer ir na praça, você vai se você quiser. Você foi em alguma? Eu tenho motocicleta e nunca fui. Então perceba, agora num espaço cativo, isso é um espaço fechado, você não tem como sair no momento em que a pessoa fala. Isso é propaganda. Então a questão que ele colocou foi muito bem feita. A ideia que nós temos exatamente da proibição não foi, tanto é que depois o próprio governo retirou. A questão não é que você está falando naquele momento, é a campanha política. Que uma coisa vamos levar em consideração. O Brasil sabe fazer campanha política. Tá, mas por então... qual motivo? Só cortando você, por qual motivo? Nós fazemos uma eleição de 2 em 2 anos. Se a gente não aprendeu a fazer eleição até hoje, vai para o inferno. Então nós sabemos criar a regra. Cadê os lixos nas ruas que nós não temos mais? Você vai se lembrar, as nossas ruas eram um lixo. Sim. Então nós fomos criando regras para que nós tivéssemos o quê? A hora de se fazer a propaganda. Tá, mas então o problema dessa questão seria o fato, por exemplo, de Pablo Vittar estar com uma bandeira do Lula. E não gritar fora Bolsonaro. Porque gritar fora Bolsonaro não é campanha. Mas estar com a bandeira do Lula é? É uma campanha. Isso é campanha, ainda não é o momento da propaganda eleitoral. Ou seja, o problema era a bandeira de um outro candidato, não a manifestação de descontentamento com o atual governo. Pelo que se colocou, sim. A campanha, por que eu tô querendo chegar aí? A propaganda eleitoral no momento não é permitida. Por que eu tô querendo chegar até aí? Então, porque se for esse o aspecto, nenhum artista pode dizer, então vamos votar em fulano, pelo menos até o dia 15 de agosto. Até o dia 15 de agosto, qualquer campanha que você fizer está incorreta. Agora, se até essa data qualquer cidadão quiser manifestar sua indignação frente ao atual presidente ou a qualquer outro presidente anterior, aí não é campanha, não configura campanha. Não, você manifestar o seu... Isso é direito de opinião sua. Perfeito. Você não está fazendo campanha. Perfeito. Então aí nós encontramos o limite a traçar. É a regra. Porque agora, num local cativo, você tá, é como a discussão, por exemplo, do que você fala numa sala de aula. Sim. Porque o cara é cativo. E se ele é cativo, qual é a grande vantagem que tem o cara que está no palco? O microfone. Eu tenho uma vantagem sobre você que eu tenho microfone, você não tem. Então que a sua voz jamais vai sobrepujar a minha. Porque o microfone me favorece. Então esse que é o grande inconveniente que você teria. Então as campanhas surgem exatamente nesse sentido. É a discussão, por exemplo, com relação ao showmício. Que agora estão querendo permitir o showmício e agora a discussão está que o show pode existir se for para ganhar dinheiro, para que nós pudéssemos fazer uma campanha. Mas é uma linha muito tênue numa coisa com a outra pela perspicácia do brasileiro em fazer as coisas. Então, mas isso levanta um problema que é de uma discussão mais profunda, porque olha que coisa curiosa, você fez a menção ao microfone, altera a voz e tudo mais, mas na situação que gerou o pedido, a situação que gerou, que teria sido a ideia de campanha antecipada e tudo mais, não foi um pedido feito no microfone. Foi a pessoa, após sair do palco, estar carregando uma bandeira do candidato. E aí, isso não configura o direito de opinião do indivíduo? Não, mas a divulgação foi no palco. A bandeira estava no palco. Isso é propaganda. Mas se não estivesse? Se não estivesse, não, né? Senão, porque assim, ó, a cena que eu vi. Se você resolver vestir uma camiseta com quem você quiser, é uma situação fácil. Você pode vestir a camiseta que você quiser. Agora, se você estiver numa transmissão, neste momento, com uma camiseta de propaganda, você está incorrendo num crime eleitoral. Entendi. Porque agora, se você quiser na sua casa, se você quiser sair de moto amanhã, se você quiser usar a camiseta de quem você quiser, é um direito seu. Porque você, pessoa, você não vai representar uma propaganda. Agora, nesse momento, se você está aqui estampando uma camiseta, isso é uma propaganda. Porque a cena que eu vi foi a cena da Pablo Vittar andando pela plateia com a bandeira. Não sobre o palco, mas sobre o palco, aí sim. Vamos continuar aqui. O Alisson disse, ele falou o número do candidato ou mostrou o número do candidato? Pergunta. O Alailson disse, Beto Simonetti... Eu não sei nem se eu posso falar isso aqui. Também não tenho ideia.
Fale, liberdade de expressão. Não, mas ali é uma ofensa direta a uma pessoa não dá, específica. não dá pra falar. Aí nós não temos como comprovar se aquilo acontece ou não. Tem outra coisa que, por exemplo, que a gente não pode responder aqui neste momento, porque também não é o momento do debate, que foi a pergunta do Marco Silva, se nós somos contra ou a favor das urnas eletrônicas e por quê. Né? Talvez em um momento fortuito nós falemos a respeito disso. Podemos falar. Tá? Porque vocês podem esperar bastante coisa na época das eleições aqui do Picuinha. O bicho vai pegar. Tá? Enfim, é complicado. Algumas coisas aqui nós não podemos colocar na nossa boca a frase de outrem. Não, Então, isso é um pouco complicado. Aham. Tanto é que algumas pessoas já discutiram ali a questão do comércio. Realmente eu não sei se aquilo ali, até que ponto aquilo ali está sendo válido ou não. Vamos adiante, vai. Pois é. Aí o Alailson fez o mesmo comentário que eu fiz a respeito das motociatas, né? Mas enfim, você veja, tudo isso que a gente está debatendo enseja isso, cara. Enseja essa variedade de opiniões, essa variedade de... é uma miríade praticamente de posicionamentos, né? Quer ver só um detalhe interessante que você tem aqui? É um decreto nosso aqui. Um decreto que nós tivemos do Serviço de Censuras e Versões Públicas, que nós tivemos aqui, olha que troço maluco, que vigorou no Brasil de 46 a 64. Então veja como é que até que ponto a coisa fica interessante. Olha só, as censuras de versões públicas, que seria conter qualquer ofensa ao decoro público. Olha o quanto isso é subjetivo. Por isso que eu disse que as nossas censuras são malucas. Aí dizia ainda o seguinte: cenas de ferocidade, sugerir a prática de crimes, divulgação de maus costumes, ofensas à coletividade. Então perceba, são coisas tão subjetivas que você tem que é difícil você falar numa questão de censura. Tanto que no direito, quando você tem uma coisa dessa natureza aberta, você precisa de uma lei específica para dizer o que é isso. Exatamente, senão então não tem configura-se ofensa à coletividade. Isso, o que seria? Então seria esses termos aqui. Então tudo aquilo que você deixa na subjetividade fica extremamente difícil, porque você cai na boca de um indivíduo. É uma pessoa quem vai falar. Então esse que é o detalhe. Então quando você começa a analisar todas as nossas questões envolvendo censuras do Brasil, eu sempre digo, a censura nossa do período da ditadura militar, civil-militar, em muitos momentos ela é uma situação que beira o ridículo, pela maneira como foi colocado, como a gente falou aqui agora há pouco, a questão até das nossas novelas. Algumas cenas, por exemplo, que eram simplesmente consideradas extremamente ofensivas por questões do quê? Questões meramente de interpretação. Então, se você pegar, por exemplo, os Estados Unidos, que é o país que representa a nossa liberdade, por exemplo, né, o país é proibido tomar bebida alcoólica em público. Por isso que muitas vezes você vê nos filmes o cara tomando bebida num saquinho. Ele tem um saquinho de pão por fora, porque em público você não pode beber. E é um país considerado extremamente democrático. Você vê que coisa, cara. E por que você não pode beber em público? Porque isso induziria outras pessoas a beberem. Então veja, e é um troço maluco, completamente fora da casinha. Quando você discute, por exemplo, a censura que nós temos em Cuba. Em Cuba, por exemplo, caso você consiga autorização para sair do país, o que é extremamente difícil, porque o maior salário lá são $100, né? Se você conseguir uma autorização, você só pode ficar fora do país 2 anos. Mais do que isso, você perde a sua cidadania e você perde a casa onde você mora. E para muitos, que nós temos até muitos artistas, você considera Cuba como sendo um grande exemplo, mas não de liberdade. Então, por exemplo, em Cuba é proibido você vender carne de vaca, a não ser em dólares ou euros, porque ele não é consumido pela população local, só vale para o turismo. Com a população local não pode comercializar camarão e lagosta, ele vai para o turismo. Então perceba, e são leis que vão sendo criadas. Aí quando todo mundo fala, nossa, liberdade que nós temos, mas a liberdade que nós temos, e muitas vezes você estabelece regras da maneira como ela poderá ser cumprida, para que ela não entre na linha da libertinagem, por exemplo. Como a nossa própria, como eu disse, nós aprendemos a fazer campanhas eleitorais. Pelo menos isso nós aprendemos. Sem entrar no método de urna ou não. Esse vai ser um outro programa que nós vamos discutir, até para saber em que momento nós poderemos falar sobre isso ou não. Porque eles criaram uma série de leis para estabelecer parâmetros para que a gente pudesse ter algo que tivesse lisura e algo que pudesse dar condições de igualdade a todos na sua disputa.
para que ninguém começasse com poder aquisitivo maior, começasse antes. Então você estabelecia regras para esse contexto. O que mais tem lá? Deixa eu ver. Aqui teve uma pergunta do Alailson. Estado laico para um país que é cristão e sua maioria, e aí a vontade da maioria não prevalece? Mas Estado laico e a presença da maioria ser cristão não liga uma coisa a outra. O Estado laico estabelece que o Estado em si ele não tem religião estabelecida por direito. O Estado não professa uma religião. Então você não tem que ser da religião A ou B para participar do cargo A ou B. Então o Estado, quando possui essa laicidade, você simplesmente não tem nenhuma questão de regulamentação de religião vinculada a exercer um cargo ou não. O Geisel, por exemplo, presidente durante a ditadura, ele era luterano. Que veja bem, para garantir a liberdade de crença, o Estado não pode professar uma religião. Exatamente. Se ele professasse uma religião, você não seria livre para acreditar naquilo que bem entendesse. Você, para ser cidadão, precisaria professar aquela religião que é a religião oficial do Estado. E por isso é necessário garantir a laicidade do Estado. A laicidade não significa o Estado é ateu. A laicidade significa, neste Estado você pode professar a religião que bem entender e garante sua liberdade religiosa. E um detalhe interessante, o crime em relação às outras e às demais religiões umas com as outras, eles são punidos pelo Estado. A Patrícia Andrade disse: estou imaginando aqui vocês dois entrevistando candidatos à presidência. Ia ser muito proveitoso. Então, perguntas diretas pro cara. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha que coisa curiosa, né? Se nós convidássemos candidatos à presidência para nós entrevistarmos, eles não viriam. Não. E não é porque a gente mora em Cascavel. Porque aqui em Cascavel existe aeroporto. Claro que existe. E dos bons. Bons avião aqui. Eles não viriam porque é muito mais fácil você conceder entrevista para quem não sabe o que está falando. você, se o cara não sabe o que está perguntando, é muito mais fácil. Né? Porque vejam só, às vezes eu vejo alguns comentaristas, e não estou entrando, jogando confete embaixo da gente, entrando correndo também não, tá? Mas às vezes você vê que muitas pessoas fazem perguntas com total desconhecimento daquilo que fala. E ele fala uma pergunta na base do achismo, que é praticamente fazendo uma pergunta para você, querendo que você dê a resposta que eu gostaria de ouvir. Então, às vezes, o que a gente acaba tendo é isso. Então, às vezes, as pessoas eles respondem de uma forma até um pouco mais incisiva, exatamente por isso, porque o cara quer escutar a resposta que eu quero. Exato. E não é assim que funciona, é um direito seu falar o que você quiser. Eu posso fazer uma pergunta, o que você acha sobre isso? Bom, é sobre o que eu acho, então deixa eu falar o que eu quero. É assim que funciona. Concordo. Eu vejo muitas entrevistas aí de candidatos, pré-candidatos, esse tipo de coisa. Assim, você nota que há um despreparo gigantesco por parte dos entrevistadores e eles falam sobre coisas muito rasas. A maior que eu vi, essa foi fabulosa. A repórter falava sobre as visitas do Papa. E ela comentou em determinado momento, talvez pela posição religiosa dela, que ela dizia que achava um absurdo o Nos derrubaram, será? Não, pode. Agora voltou. Deixa eu avisar vocês como entrar no ar. Acabou a bateria da câmera. Acabou a bateria. Aí, voltou. A galera já sentiu falta.
Isso é pra você dar valor ao picuinha, tá? Acabou Isso a aqui foi bateria. de propósito. Acabou a bateria. Foi de Vai lá. propósito. Falei, Carlão, desligue mais só pra ver se o pessoal tá dando valor. E tão dando valor, porque ninguém saiu. Não, tá lá o povo, tá lá o povo. O que mais tem ali pra nós? Aí o pessoal já tá ali, ó. Voltaram, acabou a bateria. Acabou a bateria. Né? O Alisson pediu pra explicar o movimento Filia Brasil, porque ele acha que isso é um exemplo de propaganda antecipada. Por quê? Tô por fora. Por quê? Por quê? Apareceu como se tivesse acabado a bateria. Acabou a bateria mesmo, né? Foi isso aí, Raimundo. Acabou a bateria. É. Não tá nada a ver. Mas eu não lembro eu não entendi o que ele disse ali. Cadê? Ele falou sobre o movimento Filia Brasil. É ali de Goiânia. Vamos lá. O Alailson disse: leis que vão ao desencontro à vontade da maioria quando representantes se elegem enganando o povo. Mas aí, Alailson, você tem que voltar a um outro debate nosso que nós já falamos sobre a democracia. A democracia é representativa e ela é uma representação baseada num sistema de fé. Você tem que acreditar que o cara que você elegeu está representando as suas demandas, quando na realidade está representando a vontade dele, tá? Então às vezes nós falamos assim, porque vai contra aquilo que a maioria deseja, né? Eu tenho certeza de que a maioria do povo deseja, por exemplo, a diminuição da remuneração dos parlamentares. Com certeza. Mas isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque, cara, infelizmente, nenhum deles vai ingressar com um projeto desse e mesmo que ingressar não vai pra frente. Nós já tivemos alguns países que fizeram isso. Né? Que conseguiram simplesmente reduzir o salário parlamentar. Mas estamos falando do Brasil, né? Mas aí o que acontece? No Brasil, a classe política nossa transformou-se numa casta. E essa casta é própria de regiões que foram colonizadas, onde o cara simplesmente se coloca numa posição de privilegiados. Então nós confundimos direito com privilégio. Claro. Então quando você adquiriu um privilégio que os demais não têm, você coloca isso como sendo direito adquirido. E não é assim que funciona. Então o que a gente acaba tendo é uma classe política elitizada. Eles se elitizaram porque eles estão legislando em causa própria. Ou eles querem que você termine a história do Papa. Porque o Papa, que eu estava falando que o Papa, ela disse que o Papa não poderia ser recebido como chefe de Estado, e eu achei absurdo, porque o Papa é chefe de Estado. E o Papa não faz visitas que sejam visitas particulares. Toda visita papal é uma visita oficial, portanto, recebido como chefe de Estado. Show de bola. É o finalzinho do Papa. Oli, essa foi a última pergunta que a galera fez. Nós estamos aqui, por incrível que pareça, há quase 1h40. Nossa senhora, cara! Pá! Já tá na hora de a gente dar tchau pra essa galera. Meu Deus do céu! Deus santo! Manda aí, Oli, suas considerações finais pro nosso pessoal aqui, por gentileza. Eu digo assim, ó. Primeira coisa importante que eu vejo. Censura sobre nenhuma espécie. O Estado não tem o direito de me tratar como criança. O Estado não pode ter a minha tutela de dizer o que eu posso, o que eu não posso ver, o que eu posso, o que eu não posso ler, o que eu posso ou não posso falar. Então essa ideia de você estabelecer canetadas, né, para que você possa dizer isso aqui não pode veicular, aquilo ali pode, por um mero achismo, sob nenhuma hipótese. Eu digo sempre que a sua opinião ela deve ser válida, mesmo que ela seja uma idiotice, mas se não infringir a lei, é um direito seu ter a sua opinião. Mas o Estado não tem o direito de dizer para mim o que eu posso ou o que eu não posso ler ou posso ter minha opinião. Concordo que o Estado não pode regular aquilo a que você tem acesso, mas você é sempre responsável pelas opiniões que emite. Só um comentário ali sobre a questão que o JM de Oliveira falou ali, ó, a questão da votação secreta. A votação secreta é um dos princípios mais básicos da ideia democrática. Tanto é que quando você pega as pessoas que filmam o seu voto,
você está quebrando o sigilo das eleições. O Código Eleitoral Brasileiro de 1965 diz que em caso de 50% dos votos mais um estiverem associados a fraude, coação ou quebra de sigilo dos votos, nesse caso é passível de anulação das eleições. Por isso que o voto tem que ser secreto. Muito bem. Nação Jamilqueira, foi um prazer estar com vocês até agora. Nossa, esse tema foi fabuloso, sensacional. fabuloso. E no próximo Picuinha, esperamos contar com todos vocês e, claro, com ainda mais gente, porque vamos debater ótimos temas. E veja o que vocês querem discutir semana que vem. É isso aí. Deixa o like, faz inscrição no canal, siga o ali, siga as outras páginas e até a próxima. Abraço, tchau.